Muito bem, vamos falar uma palavra sobre o cristão e as riquezas. Mateus 6, do 19 ao 21, Jesus disse: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome e os ladrões escavam e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu, aonde a traça não corrói, a ferrugem não consome e os ladrões não escavam nem roubam. E aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Interessante que esta passagem, ela dá ênfase na vida eterna. Você não vai ver em algum momento Jesus, ou os discípulos, ou apóstolos, ou igreja de Jesus recomendando que a fé espiritual tem de caminhar em equilíbrio com a vida material. Não, nunca você vai ver isso. Você vai ver, na verdade, que durante a caminhada de fé devemos ter cuidado para não deixar a palavra ser sufocada pela fascinação das riquezas. Eu sou colecionador de muitas coisas. Eu coleciono mídias como fita cassete, como fita de VHS, como DVD, como Blu-ray e como disco de vinil. Eu tenho algumas coleções, principalmente DVDs e VHS, tenho milhares. Tenho coleções de jornais porque eu fui assinante durante anos do Diário do Nordeste, Tribuna do Ceará e O Povo. Assim também como Folha de São Paulo, quando eu estive em São Paulo, o Estadão, Folha de São Paulo, eu estive comprando aquele jornal. Assim como revista Isto É, revista Veja, revista Ultimato, revista Super Interessante, revista Isto é Dinheiro, revista Super Intrigante, revista Vinde, que era do reverendo Caio Fábio da Araújo Filho, lições bíblicas, e vai por aí afora. Então, eu sou colecionador até de figurinhas de chiclete, até tenho álbuns também, enfim. Só que isso para mim não é tesouro. O tesouro que eu tenho aqui na terra é a minha família, sim. Aí é meu tesouro. Mas concernente a isso, tudo isso que o Messias citou, aonde a traça corrói papel, madeira, aonde a ferrugem consome metais e onde os ladrões escavam e roubam. Não devemos pôr o nosso coração em nenhuma das riquezas da terra, das coisas da terra. Porque se pormos, o coração é a mente, é o espírito. Se pormos o nosso espírito, a nossa mente nas riquezas, isso é iniquidade. É colocar alguém no lugar do Criador. Você pode usar a Bíblia, procurar a verdade da palavra, né? Você vai lá no templo. Só que a ordem de Jesus é que os verdadeiros adoradores não adorariam mais nem no monte dos samaritanos e nem no templo de Jerusalém. Se você pôr no coração que tem de ir no templo, está cometendo iniquidade. Porque o que você tem de fazer é cumprir com um único mandamento, que esse mandamento, ele vai resumir os 10 mandamentos. Na verdade, são 9 mandamentos, do mesmo tanto das virtudes do Espírito e dos dons espirituais. Mas colocaram como decálogo, como 10. Mas se observarmos, é apenas 9. Mas aqueles 9 sintonizados, os sincronizados, simplesmente reduzidos, sintetizados, vai dar um mandamento, somente o do amor. Como em 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior é o amor. Então, se você amar mais o livro Bíblia do que o próprio Pai, se você amar mais o templo do que o Pai, se você amar mais a sua performance de pessoa humana, a sua vaidade, do que o Pai, então você não tem parte com ele. Você tem de pôr o seu entendimento, a sua inteligência, o seu espírito no tesouro que é para sempre, que é o Pai, que é o amor. Fazendo isso, você tem tudo. Porque você ama aquele que lhe dá fôlego para respirar, você ama a sua família, você ama a si mesmo, você ama o seu próximo. Assim você está cumprindo com todos os mandamentos. Nem necessita que alguém ensine mais a palavra para você, se você já tem a Bíblia, você lê e você tem o Espírito Santo. Está escrito que ele guiará toda a palavra e fará lembrar de toda a palavra que Jesus falou. Em João 14 ele falou isso, se não me falha a memória.
O Espírito lembrará de toda palavra que eu falei. E também está escrito, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo, não tendes necessidade que alguém lhes ensine. Está escrito em 1 Coríntios 13:16 que você é o templo do Espírito Santo. Então, quando Paulo disse o vosso culto seja racional, racional é com a razão é o entendimento é o Espírito. Então, o teu espírito, o teu entendimento não pode ficar fixado no dinheiro. O dinheiro, ele é o resultado do seu trabalho. Você pode trabalhar em direção ao dinheiro que você consegue, mas não deixa que o teu espírito, que o teu entendimento fique no cofre, fique nas empresas, fique nos bens, fique na Lamborghini, na Ferrari, na mansão, no prédio, na ilha, no iate. Não fique aí. O teu tesouro é a tua vida, é o teu espírito, e tem de estar nas mãos do Pai. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. É o amor ao Pai, é o amor na tua vida, que é o maior tesouro que existe. Vocês estão acompanhando o caso do Didi, daquele produtor de música que fazia festas em Hollywood, amigo de Leonardo DiCaprio, de Denzel Washington, amigo de Jennifer Lopez, amigo do Will Smith. Pois é, ele tinha tudo. Ele era o magnata da produção. Ele era o cara. Ele tinha fama, ele tinha dinheiro, ele tinha as mulheres que ele quisesse, tinha tudo. Mas faltava algo no coração dele, faltava a maior riqueza, que é o amor. E porque faltou o amor, agora ele é miserável, cego, surdo, nu, pobre e desgraçado, como diz na carta às igrejas da Ásia Menor. Perdeu tudo, tinha tudo, de repente agora está no calabouço. Possivelmente será sentenciado à prisão perpétua, a não ser que o sistema mexa os pauzinhos, porque ele é um persona, ele é um personagem. Ele é um fantoche que foi agora trazido à tona para entreter as pessoas enquanto estão mexendo com aparatos que mudam o clima e que causam tsunamis e que causam maremotos e terremotos, estão trabalhando com o furacão Milton. Eles aprenderam a manipular o clima, a trabalhar com isso. E, enfim. Mas eu digo o seguinte, do que adianta ter tudo? Fazer festa todo dia. Será que a história do Didi não é a história daquele rico que regalava esplendidamente todos os dias e que Lázaro jazia à porta dele? E de repente ele morreu. O Didi aparentemente morreu. Se ele pegar a prisão perpétua, perdeu a vida. Não tem mais festa, não tem mais companhia, só tem um calabouço, a solidão, o escuro e os pensamentos. Não tem mais como ostentar nada. E o dinheiro não valerá de nada. Então, meus queridos, se fosse para o Messias falar uma palavra para o Didi, teria dito: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome, os ladrões escavam e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu. Então, meus queridos, em Mateus 19, do 23 ao 24, está escrito que um jovem se aproximou de Jesus, dobrou o joelho e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: por que me chamas bom? Bom é um só, que é Deus que está no céu. Se queres ser perfeito, então guarde os mandamentos. Interessante que a palavra que Jesus deu para os discípulos falarem, ela não é baseada em elogiá-lo, em cantar para ele, em dar louvores a ele. Não. Eu estava com um pastor chamado Antônio José, lá para o lado de Sobral. E ele me mostrou uma Hilux cinza que ele tinha nova. Isso foi em 2011, se não me falha a memória. E disse: olha, aquela loja ali, ó, aquele comércio é meu. Aí abriu a porta de uma loja e falou: essa outra loja é minha. Ele disse: sabe por quê? Porque eu só falo que Jesus é bom. Mas você, Frank, tu fala muita coisa complexa. Cara, eu não sou besta não, só falo que Jesus é bom. Aí eu fui e falei para ele: pois você está enganado. Esse Jesus que você está servindo, que está lhe facilitando bens materiais, não é aquele. Não é aquele. Que quando o jovem dobrou o joelho e disse: bom mestre, ele disse: por que me chamas bom?
Aí eu falei para ele, você disse que só diz que Jesus é bom, não fala coisa complicada, por isso você está juntando bens. Jesus não te pediu para dizer que ele é bom. Pediu que falasse a palavra dele. E a partir da hora que você vai falar da vida eterna, você vai muitas vezes tocar na menina do olho das pessoas, porque o coração das pessoas está muitas vezes em coisas terrenas. E aí aquele jovem, Jesus disse, guarde os mandamentos. O jovem disse, tudo isso eu já tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Jesus disse, queres ser perfeito? Vá, venda o que tens, dê aos pobres, terás um tesouro no céu. Venha e siga-me. E está escrito que ele baixou a cabeça e foi embora triste porque era dono de grandes propriedades. Muitos evangélicos pregam e dizem assim, Jesus não queria que ele partisse com os pobres. É lógico que queria. Jesus falou que se lembrassem dos pobres. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou para 7.000 pessoas, porque ele se importava. Ele sempre se importou. Ele até disse que muitos estavam seguindo, não era pela palavra que ele falava, mas pelo pão que tinha comido. E está escrito que, algumas das vezes, Jesus viu a multidão e perguntou o que tinham ali. Eles disseram, não tem comida para todo esse povo. Não temos nem 200 denários. Ele sempre queria. Está escrito que algumas mulheres serviam a Jesus com suas fazendas. Algumas pessoas cooperavam com Jesus e ele repartia com as pessoas. Não sobrava nada para ele. Essas pessoas que usam o nome de Jesus e que percorrem o Antigo Testamento lá da lei de Moisés, que Jesus veio para cumprir com a lei, e quando ele morreu na cruz do Calvário, a lei de Moisés perdeu a validade para quem quer a vida eterna. Veio a nova aliança, o antigo pacto foi desfeito, o véu do templo se rasgou. E agora ficou inútil o serviço do sacerdote. Agora, Paulo disse que o único mediador, falou para Timóteo, entre Deus e o homem é Jesus. Mas agora esses homens que pregam prosperidade, como tinha um baixinho aqui chamado Galdino, aqui onde eu moro, em Lagoinha Quixeré, região Jaguaribe. Aqui foi desmembrado para ele e ele pregava prosperidade, coisa mais ridícula do mundo. E o povo é gado. Os meus parentes que estavam aqui não perceberam direito qual era dele. Só falava de bens materiais. Ele, na verdade, ele tem comércio, mercado, ele tem restaurante. Ele administrava lá, aí deu certinho para o sistema que é homens administradores que mexam com dinheiro, acostumado a pegar em dinheiro. E aí daqui, ele foi para uma grande cidade chamada Crateús. Ele fez uma festa, trouxe os presidentes no aniversário dele, fez uma festa rica. É assim que funciona. É assim que funciona. Mas ele não disse que os que tinham mais ajudassem os que tinham menos, como eu fiz. Ele não pegou dos dias minhas ofertas e repartiu com pessoas carentes, como eu fiz. Ele não fez isso. Por que ele não quis? Mas no dia do aniversário dele, ele disse, quer comprar uma Hilux igual a minha? Quer ser próspero igual eu? Então venha para os meus eventos, contribua com as minhas festas, porque eu sou sacerdote, é para isso. Eu estou citando o nome dele aqui, não é porque ele seja um cara de grande leitura, ele falava que perto de mim era leigo, e ele é leigo mesmo, né? Não é porque ele seja alto dos olhos azuis, não, ele é baixinho, não tem olhos verdes. Não, pequenininho, baixinho, narigudo, né? As pessoas se admiravam que a esposa dele era uma mulher bonitona, não para mim. Uma mulher alta, né? E ele era pequenininho. E às vezes as pessoas estavam elogiando, aí ele dizia, mas ela é minha, hein? E as pessoas, opa! Né? Não entendia que aquela criança, aquele homem pequenininho era o marido daquela mulher. Mas eu estou mencionando aqui, porque para falar, usar o nome de Jesus e percorrer o Antigo Testamento e começar a falar de riquezas, é muita gente pronta para fazer isso. Pois fiquem atentos, isso não é mensagem do Pai. Isso não é mensagem de Deus. Procure os discursos de Jesus. Eu lhe pergunto, quem é mais importante? São os pastores ou Jesus? Quem é mais importante? São os pregadores ou Jesus? Pois, se Jesus fala que a vida eterna é baseada em riquezas na terra, então, ele já falou. Mas se ele não falou e você vê pregadores prometendo mudança de vida material e tanta coisa, é mentira. O que Edir Macedo prega, o que Valdemiro Santiago prega, o que Agenor Duque prega, o que Silas Malafaia prega, o que esse povo prega
É mentira. Eu posso provar em 5 minutos, em qualquer uma mensagem deles. Não, eu vou diminuir. 5 minutos não, basta 1 minuto ouvindo qualquer mensagem deles. Eu provo na escritura que eles deturpam o texto, que eles mexem o tempo todo somente para mentir. Vocês nunca vão ver eles pregando e dizendo, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos. Dízimo é corte de foice, não é 10%. 10% é números. Dízimo era corte de foice. Endro, coentro, cevada, cominho, trigo, é coisa da roça. Traga para minha casa. E a casa sempre foi dos pobres, onde tinha o levita, que não tinha herança das outras tribos e que não tinha espólios de guerra porque não guerreava. Era Levi, Sacá, Zebulon, Naftali, Gade, Azé, Simeão, Efraim, Benjamim, Manassés, Judá e Rubens. Mas Levi não tinha herança. Então, com Levi estava o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Então, a casa do pai era ali. Tabernáculozinho, com 3 divisórias, pele de animais, não era um templo, era carregado no colo, nos ombros, e ali era armado. Tinha o pátio, tinha o lugar santo e o santo dos santos, onde ficava a arca, com a vara de Arão que floresceu e deu amêndoas, onde tinha um pote com maná e onde tinha a tábua dos testemunhos. Ali ficava o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, e o levita era chamado casa de Deus. Então, trazei todos os dízimos, corte de foice, para a casa de Deus, para pessoas pobres. Pegue das colheitas, você que planta melão, que planta melancia, que planta batata, que planta uva, que planta... Pegue da comida, ou então dinheiro, seja o que for, e você leve para os carentes. Sim, você vai ouvir essa raça pregando isso. Nunca, nunca vão pregar. Eles não pregam isso, porque são cães gulosos. Só se importam com riquezas aqui na terra. Essa é a realidade. E se você faz parte da igreja deles, prove na palavra que eu estou mentindo. Aí o pai diz assim, ó. Antes de começar em Malaquias 3:10, antes no contexto ele diz, esta palavra é para vós sacerdotes. Desde os dias de vossos pais que vós desviastes dos meus caminhos. E perguntem quem nos desviamos. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E perguntem quem te roubamos? Ele diz, nos dízimos, nas ofertas alçadas. A alça é a asa da bolsa que eles já recebiam prata e ouro e não ajudavam as pessoas. Diferente da igreja primitiva em Atos capítulo 4, verso 31. Era o espírito e a alma da multidão dos que criam. E entre eles tinham tudo em comum. E não havia necessitado algum, porque os que tinham valores traziam aos apóstolos e repartia a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Então, eles repartiam. Foi o que Jesus falou para o jovem rico. Venda o que tens, parta com os pobres. No dia que é de Macedo, tirar ofertas, sacos de dinheiro. E Valdemiro também. E Silas Malafaia também. E lá em Camboriú também. Vamos tirar uma oferta agora, já faz vários dias, igual o Cabo Daciolo falou. Levantar uma oferta e dizer, essa oferta é para repartir com os carentes aqui. Eu quero que os irmãos necessitados façam a fila, eu quero que diáconos, que presbíteros, os irmãos aqui, discípulos do trabalho do Senhor, tome o nome dos irmãos, veja a necessidade dos irmãos e entregue um dinheirinho segundo a necessitado. Aí eu digo que vocês são servos de Deus, aí eu vou acreditar no que vocês estão pregando, aí sim. É a igreja do Senhor. Enquanto não, não. Não, Satanás. Tu pode usar esses vasos de lixo de merda. Pode fazer o tempo que for. Pode uma multidão estar seguindo. Mas não é o evangelho de Jesus. Eu prefiro ficar com o ensino de Jesus do que o do Malafaia, do que do Agenoduque, do que o R.R. Soares, do que o Edir Macedo, do que toda essa rapaziada aí. O que eles ensinam não é o que está no texto. Então eles vão comprando avião, é para a igreja, mas a igreja é deles, né? A igreja é deles, quem manda é eles. E vão comprando fazendas, e vão comprando apartamentos, e vão comprando, e não tem fiscalização. Se o Brasil fosse um país sério, confiscava as coisas desses cães gulosos, que enricaram, usando o nome de um Messias que nunca falou sobre esse tipo de coisa, né? Em verdade, aí sim. Aí o jovem saiu de cabeça baixa porque tinha muitas fazendas. Jesus olhou em volta para os discípulos e disse, em verdade vos digo, que dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Então, Malafaia, Edir Macedo e Valdemiro e todos aqueles que usam o evangelho são ricos, milionários.
não entrarão no reino dos céus. Dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Isso porque ele falou para um rapaz que não repartia. E esses outros repartem? Não, faz é ajuntar, é ao contrário. É o contrário. Jesus disse, vão por todo mundo e pregam o evangelho. Eles dizem, venham de todo mundo e congregue aqui. Jesus ensinava a repartir a cada um segundo a necessidade. Ele faz juntar um pouco de cada um para suprir as próprias necessidades, porque são lobos e ladrões e salteadores. Eu duvido que um deles pegue o texto. Sim, mas deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aí lá em Malaquias ele diz, traga todos os dias uma casa do tesouro, né? Que é onde tem pessoas carentes. Eu lembro até que na época de Policarpo, teve um dos pais da igreja, se não me falha a memória, eu não sei se foi Policarpo, que o imperador romano disse que queria vê-lo mostrando os tesouros que ele tinha. E ele levou um monte de velhinhos, de pessoas pobres, e disse, está aqui o meu tesouro, olha só. Aí, traga para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, porque a casa do pai não é templo suntuoso, é lugar de pessoas carentes, é a Cracolândia. É lugar de pessoas presas. Não está em Isaías 53? O servo sofredor, para tomar as enfermidades, as doenças, para ficar no lugar do pobre e do carente. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, quebrantados, oprimidos, presos. Né? Jesus falou para os judeus, quem está cansado e oprimido, venha. Quem é que estava cansado e oprimido? Era o soldado que estava sendo assalariado? Eram os coletores de impostos? Os publicanos que estavam traindo a própria nação? Quem estava cansado? Era a multidão de gente, que eram retirados deles impostos e ainda eram impostos sobre eles aceito dos fariseus, dos saduceus, dos alexandrinos, dos herodianos, e vai por aí afora, dos cesarianos. Uma coisa que não havia neles era a vida que Jesus deu, era o descanso na alma. Só tinha gente querendo tirar um pouco deles, né? Jesus disse em Mateus 23 que eles assaltavam a casa das viúvas. Você vê em Malaquias, por exemplo, aí eu estou dizendo aqui, né? Casa do tesouro para que haja mantimento, e faça a prova de mim. Você não trouxe trigo, cevada, coentro, cominho? Eu vou derramar a bênção do céu, chuva. E eu vou repreender as coisas que vão lá para o trigo, que vão para o coentro, que vão para o cominho, que vão para as coisas da roça, cevada, né? Eu vou repreender o devorador, a lagarta, essas coisas da roça, eu repreendo. Vão ser viçosos, né? A vossa plantação vai ser viçosa. E aí? Todas as nações dirão que a vossa terra é uma terra deleitosa, que dá muito fruto. Aí os mentirosos de carteirinha, do pé roxo, eles pegam aí e dizem que a bênção é coisa material, é um monte de coisa. Mentira! De coisas materiais, o que ele pede aqui é aquilo. Olha só, Mateus 24, 25 e 31. Quando o Filho do Homem vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, e se assentar no trono de glória, e reunir as nações diante dele, ele separará uns dos outros como o pastor separa os bodes das ovelhas, e dirá aos que estão à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possui o reino eterno preparado para ti desde a fundação do mundo. Porque tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim. Veja, é isso aí que é a casa do Pai. Então a casa do Pai se torna um hospital, onde tem alguém carente que precisa de ajuda. Se torna a cadeia, onde tem alguém preso. Se torna a rua, onde tem um mendigo que está precisando de roupa. Se torna o lar, onde tem a família com a mesa vazia, com os pratos vazios, que precisa de pão. Onde tem pessoas que precisam beber água. Aí se torna a casa do Pai. Mas eles dizem que a casa do Pai é aquele templo lindo, maravilhoso, acolchoado com seda, com carmesim, bancos acolchoados, ar-condicionado, um som instalado, galeria de vidro, muitos líderes de paletó e gravata, feita a barba parecendo traficante de drogas, e de drogas não, de coisa da máfia, da Yakuza, né? Vai ver que tá cheio de tatuagem também. Jograis, corais, orquestra sinfônica. É um show, cara, parece um cassino, né? Ah, isso aí é a casa do Pai. Mentira. Mentira. A casa do Pai, ó, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? É o corpo. Quando Jesus esteve a primeira vez lá no templo, que ele viu os cambistas negociando, só que
Não era nem 1% do que os cambistas que negociam para o Valdemiro. Lá na igreja dele, na nave do templo gigante dele, tem pessoas vendendo todo tipo de produto da fé por R$10. E tem outros que varia de 200 até R$1.000 para comprar um objetinho, seja um martelinho, seja uma toalha, seja qualquer coisa. Tudo mentira, não tem nada na escritura, tudo macumba, e é simplesmente a ganância que tem. A ganância é tão grande que nem mais os templos que eram alugados para arrancar dinheiro da população não quer mais pagar aluguel, porque uma só vez que deixa de pagar esse aluguel dá para comprar um avião. Aí pronto, aí cresce os olhos. Tá tudo aí para pesquisar, é só você pesquisar. Aí, enfim, no dia que essa rapaziada pegar o texto e falar a palavra da forma que é, eu concordo com eles. Mas eles não vão fazer porque eles não servem a Jesus. Mas você acredita. Você gostaria que eu morresse. Tacaria uma pedra na minha cabeça para que eu não falasse essas palavras, porque você é assim apaixonado. Esqueça, não é a Jesus que você está servindo. Você está enganado. Está servindo a Satanás. Essa é a realidade. Se você for perguntar à pastora Nadir, com certeza, a bispa Nadir, ela vai dizer que essa galera, o nome deles, já tem um buraco de fogo para todos eles ser queimado lá no inferno. Pergunta para a pastora Nadir para você ver o que é bom para tosse. Muito bem. Aí Jesus falou, olhando para o jovem que baixou a cabeça, olhando em volta para os discípulos, quão dificilmente entrará no reino dos céus os que têm riqueza. Aí os discípulos, e ele ainda disse assim, e é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E há muitos historiadores que chegaram a mencionar que fundo de agulha era uma passagem no muro estreita que para um camelo passar tinha de se ajoelhar. Outros disseram que camelo era uma grande corda que não passava pelo fundo de uma agulha. Mas alguns hermeneutas e exegetas disseram que não existe nem porteira estreita e nem corda chamada camelo. É que um dromedário, é que um camelo não poderia passar pelo fundo de uma agulha, e essa é a dificuldade que um rico tem de entrar pela porta estreita do reino dos céus. Porque ele confunde tudo. Ele confunde tudo. A mente dele está nas riquezas e sufoca uma palavra. Segundo a parábola do semeador, uma parte caiu nos espinhos e foi sufocado. Ele diz, foi a palavra que caiu no meio das riquezas e a fascinação das riquezas, a sedução das riquezas, sufocou a palavra e ficou infrutífera. Então, meus queridos, os discípulos perguntaram, e aí, quem pode salvar-se? Jesus disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Inclusive, você sabe da história de José de Arimateia, que era senador honrado e creu em Jesus e pediu o corpo dele para botar em uma sepultura de sua família, em uma caverna com a pedra lá na entrada. Ok. Lucas 12:15. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. O avarento, ele tem de matar a própria consciência, tem de sacrificar o próprio amor, para ele suportar ver a família passando necessidade e precisando de pão, e ele guardar o dinheiro e dizer, tem de guardar esse dinheiro. Então as pessoas que amam o dinheiro podem estar certo. Perde o amor pelo cônjuge, pelos filhos, por tudo, pela própria vida. Para poder conseguir, é preciso amar o dinheiro. E tem muitos crápulas, malignos mandrakes da fé, que estão fazendo hipnose mágica e dizendo, eu tenho de atrair o dinheiro, dinheiro. Tem muitos vídeos por aí, ainda vou postar um vídeo do irmão Rubens, que é sobre igrejas. Um vídeo completo que ele vai mostrar pessoas pregando só a teologia da prosperidade e chamando por dinheiro, andando por cima de dinheiro e gritando, mesmo nos Estados Unidos, fazendo aquilo, né? Adorando o dinheiro. Né? Adorando o dinheiro. Então, o avarento, tem até uma história que Jesus disse, que um homem disse, eu plantei, minha colheita foi grande, eu tenho muitos depósitos, tenho muitos bens para muitos anos. Direi a minha alma, come, bebe e folga, eu tenho muito para muitos anos. E uma voz bradou do alto e disse, louco, se hoje à noite pedirem a tua alma, o que tens para quem será? Então, essa lição foi para dizer que não adianta porque você tem muitos bens, você dizer assim, eu tenho muito para muitos anos. Como? Porque apenas em 10 segundos, se o fôlego fosse tirado do teu nariz, você não vive mais. Então, o que você tem para quem será? Para que juntar tanto? E se você junta, porque você juntou, mas que o teu coração não esteja lá. Porque a maior riqueza que existe é o Criador na nossa vida. É o amor que nós temos pelo próximo, pela nossa família, por nós mesmos, pelo Pai. Né?
E a maior riqueza é o amor. Até porque quem tem amor não vai fazer mal para ninguém, só vai fazer o bem. E essa é a maior alegria e a paz que a gente tem, são as virtudes do Espírito. Então, Lucas 16, do 19 ao 31, ele falou sobre a parábola do rico e Lázaro. Ele disse: havia um homem que regalava esplendidamente, ou seja, um homem que era rico e fazia festa todo dia com os amigos, fazia banquetes. E havia um pobre mendigo chamado Lázaro. Não diga mendigo. O povo do Brasil parece que é doido. 99% do povo, quando menciona mendigo, fala mendigo, mendigo. Que foi que disse que é mendigo? Que diabo é isso? É mendigo, entendeu? É igual a palavra registro. Eles falam registro, registro. Não é registro de rezar, é registro, é de registrar, entendeu? É simples. Mas a Maria vai com as outras. E na religião é a mesma coisa. O cara diz, Maria Madalena adulterou. Aí todo mundo é pastor e padre dizendo, mentira. Maria Madalena foi retirada delas, simplesmente 7 espíritos foram retirados. Mas não diz que ela era prostituta. A história mostra que quem mais poderia ser a prostituta é Maria, irmã de Marta e de Lázaro, que foi pega em ato flagrante de adultério, e Jesus livrou a pele dela e depois hospedou-se na casa dela. Eu já li, alguns teólogos disseram que seria essa a prostituta. Você vê, enfim, para deturpar o texto, imagina os cães gulosos usando a Bíblia para ganhar dinheiro. Deturpam na cara de pau e ninguém percebe, né? Uma das maiores formas de deturpar e as pessoas acreditarem perfeitamente é dar uma voltinha na cidade, através do pastor salafrário, como um senhor chamado Ricardo. Eu não vou discriminar muita coisa, mas lá em Barbalhas, não me falha a memória, tinha um pastor chamado Ricardo, aqui no Ceará. E um amigo de um amigo meu, foi lá na igreja dele e ele disse, eu vou te levar na loja de uma mulher, na casa de outra, era só pessoa que tinha grana. E eu vou dizer como é a situação dele. A mulher quer casar, tu profetiza um casamento e aguarda que vai dar uma oferta. Aí juntou um monte de dinheiro. Eles fazem isso. Então, dá uma voltinha através do líder. Ele vê a irmã que tem uma loja, vê o nome da rua, o nome da irmã. Aí vê o irmão que tem também um comércio e vai, anota tudo. E à noite, ele começa a profetizar. Ele deixa tudo anotadinho, ele deixa os papeizinhos dentro das páginas da Bíblia, ele está lá com a Bíblia, e ele para e vai falando língua, ele olha o nome, como é, olha, tem uma irmã aqui chamada Lourdes, é numa rua chamada Vasconcelos, a irmã, aleluia, vai logo chorando, né? Aí chama a frente, faz uma oração por ela, e diz a ela, e diz para eles que antes de sair lá, ou então nos 3 dias de campanha, pegue o melhor que tiver, dê uma grande oferta, por quê? Porque aí Deus vai fazer uma mudança financeira. A oferta vai ser uma semente e vai colher muito. E aí é dessa forma que eles simplesmente roubam das pessoas. Mas, quando Jesus falou em Lucas 16, do 19 ao 31, da parábola do rico e de Lázaro, ele falou o seguinte, que o Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e ninguém lhe dava nada. A coisa mais monstruosa que eu vi no Evangelho foi mais de 20 anos pastoreando igreja e viajando pelo Brasil. Eu vendo muitos irmãos e irmãs passando fome e necessidade e ninguém lhe dava nada, porque os que tinham davam tudo para o pastor e o pastor também não dava nada para eles. Apenas na segunda-feira, na primeira segunda-feira de cada mês, na ceia, uma cestazinha básica para alguém. Pronto, acabou. E 30 dias de fome se fosse. Então eu não quis mais fazer parte disso. Eu não quero um evangelho que deixa o líder rico e que abandona os irmãos a outras pessoas carentes. Você está aí porque você é louco. Quem está falando é o pastor Frank Lima. Trabalhei desde 93 até 2014 ativamente nas igrejas. Sabe o que me sobrou? São as dívidazinhas. Como líder de igreja, tudo que eu peguei eu ajudei os carentes e ainda ficou faltando ajudar muito. E como itinerante, tudo que eu recebi, porque não cobrei cachê, mas as ofertas que me deram eu também reparti e ainda ficou faltando ajudar muito. Eu não entendo como é que Edir Macedo, que Valdemiro Santiago, que Sila Malafaia, eu não entendo como é que esses líderes aí, eles conseguem mansões, eles conseguem aviões, carrões e tanta coisa, como é que o coração deles aguenta? Eles vê tanta gente carente precisando de pão e eles conseguem na cara dura juntar tudo isso e dizer, Deus me deu, foi Deus que me abençoou. Mentira, seus demônios. Não, foi o Deus desse século. Mas se fosse para as mãos do Messias, ele repartia.
Porque em Atos 4:31 diz que os que tendo propriedades levavam e depositavam aos pés dos apóstolos e repartia a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão. O rico morreu e foi sepultado e no inferno abriu os olhos e disse: Pai Abraão, eu estou atormentado numa chama. Tiago 5, do 1 ao 3, diz assim: Afligi-vos agora, vós ricos, chorai e pranteai as vossas misérias. A maior riqueza que nós podemos ter na nossa vida é a vida eterna, é a salvação. O resto é diversão, é bênção. Mas não põe o coração em nada. Então, Jesus salva o rico, salva pobre, salva todos. Ele dá a salvação para todos os que quiserem. Só que tem um mandamento para cumprir. Ele falou para o jovem. E o mandamento é amar ao pai e ao próximo. É possível? Será que é possível só isso, amar ao pai e ao próximo? Quem é o próximo? O próximo é aquele que já te ajudou. Quando ele precisar, você ajuda de volta. Ou então alguém que está desamparado. Pode ser teu inimigo, mas está sem nada. Ninguém está ajudando. Está igual Lázaro. Ajude ele. Pronto. É difícil fazer isso? Não dá, né? Não dá. As pessoas não querem fazer isso. As pessoas têm interesse. Na igreja, as pessoas não querem entregar na mão do pastor, porque o pastor é grande, é famoso, tem carrão, já viajou para o exterior. E eu não fui para o exterior, mas como o meu pastor foi, eu fico orgulhoso, é como se eu tivesse ido. E eu quero que o pastor me veja como uma pessoa fiel. Aí você entrega tudo para ele e faz tudo o que ele diz. Quando encontrar Jesus, Jesus vai dizer: Aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos. Eu tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você não fez nada por mim. Quando foi que eu te vi assim e não te ajudei? Toda vez que deixaste de fazer um destes meus pequeninos. Aqueles que eu falei, a casa de Deus, o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobrezinho, não é? Deixou de fazer, só entregar por líder, para ser visto por todo mundo como fiel, como bonzão, que está fazendo a obra de Deus. Você não vê que esse sacana que está na frente não está fazendo a obra de Deus? A obra de Deus foi enviar seu filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E agora? O que é que a gente faz para Deus? Paulo disse para os atenienses que ele não necessita de nada nas nossas mãos. Mas se você quiser fazer para ele, faça o que disse Salomão. Salomão serviu aos homens, foi rei, serviu a sua nação, serviu a Deus e serviu o diabo. Mas servindo a Deus, ele disse: quem dá ao pobre empresta para Deus. Se você dá uma comida para Deus, ele não come. Pode as pessoas botar para os orixás um aguidá com comida, farofa, galinha, ele não come, poxa. É perder tempo, ele não come. Se der uma roupa para Deus ou para um Exu, ele não vai vestir a roupa, mas se der para o carente, ele veste. Então o pai fica contente, eu acredito nisso. Dá comida para quem tem fome e roupa para quem está nu. É isso aí. Tiago disse que a religião verdadeira é essa. É ajudar o pobre, a viúva e guardar a língua do mal. E o que é guardar a língua do mal? O mal está aí. Vocês lembram, no capítulo 4 de Mateus, quando Satanás, ele tenta Jesus, e ele diz: todos os reinos do mundo eu te dou, se prostrado me adorares. Pode estar certo que essa rapaziada aí, esses pastores ricaços aí, que tem esses impérios enormes, a Igreja Universal ela está em muitos países do mundo, a Igreja Mundial, todas elas aí, não é? É por isso que tem aquela paródia do Bispo Arnaldo, do Pastor Arnaldo, Igreja Pica das Galáxias. Diz que é das galáxias que o pessoal fala, Igreja Universal, né, que é toda, né, Igreja... Igual a Igreja Católica, que era universal, né? O mundo todo igual. A Igreja Mundial, né? Então ele fez a pica das galáxias para ser grande. Então esse povo aí que tem esses impérios aí, pode estar certo. Não é o pai que eles estão servindo, de forma nenhuma. Eles estão servindo simplesmente ao Deus das riquezas. E é por isso que eles fazem todo tipo de picaretagem, todo tipo de mercado da fé. Eles inventam todo tipo de coisa para vender. E eles não são presos, porque geralmente fazem parte das lojas maçônicas. E por fazer parte, eles têm concessão para agir no país. Eles podem fazer, porque eles estão com os poderosos. É isso aí. Mas se não fosse isso, certamente estariam atrás das grades igual o Diri. São piores do que o Diri, porque ele usava o nome dele para influência. Esse povo usa o nome de Deus para fazer maldade. O Diri constrangia e ameaçava mulheres para dopá-las e elas serem abusadas. Esse povo dopa as pessoas com fermento dos fariseus. Eles mentem. Fica dizendo que Deus quer o dinheiro deles. Foi o que Macedo falou para o povo. Deus quer o dinheiro de vocês, não está querendo louvor de vocês, não quer dinheiro. E o dinheiro de vocês é meu. E o povo aceita, né? O povo está perdido.
O povo está perdido. Quando eu digo que esse povo não está servindo aquele Jesus, antes de Constantino, eles dizem, não, a igreja que está aqui é de Jesus. Vai crendo, vai acreditando. Historicamente, a gente prova que não é a mesma, né? E para você servir, você vai pagar um preço alto. Um preço alto. O que vocês acham? Eu cursei seminário. Eu fui líder de igreja. Eu fui itinerante. Por que que eu não tenho uma salinha com uma mesa de cortes, um computador bom com memória? Por que que eu estou falando isso aqui com um celularzinho só? Aí você vê. Aí você vê a diferença, né? Certo que quem trabalha bastante vai realizando as coisas. Mas eu estou dizendo que ser pastor aqui nessa terra e ser padre é ser reis. É reinar nessa terra. Ele reina, o que ele diz é lei. Todo mundo obedece. E não falta recurso para eles. Só que esse povo não é sucessor do Messias. São sucessores daqueles que mataram o Messias. Anás e Caifás. Ok. Então, Tiago 5, do 1 ao 3, afligi-vos agora vós ricos e pranteai vossas misérias. Aí eu volto para o Dire, né? Aí eu lembro a vocês. Riqueza não é os bens que as pessoas possuem. A riqueza primeiro está na própria pessoa, na mente da pessoa, né? Se alguém está conectado com o Pai, se alguém ama o Pai, ama a sua família, é a maior riqueza que existe. O resto são coisas da terra. O Dire tinha tudo, tinha um castelo enorme, tinha todo tipo de luxo e agora está na prisão. E aí, se ele tivesse chorado as misérias dele antes de acontecer de ser preso, ele dissesse, não, isso é uma miséria. Estou constrangendo pessoas, estou com a fachada, com a capa de gente boa, eu sou um crápula. E se arrependesse, estaria salvo, estaria livre de ir para a prisão, ia desfazer, não, eu vou pegar a riqueza que eu tenho, vou ajudar as pessoas, e as pessoas que eu ameacei, eu vou ajudar essas pessoas. Eu vou dar dinheiro e dizer, esse dinheiro não é para comprar teu silêncio, é para te abençoar, eu quero que você me perdoe. E mudasse de vida e parasse com a maldade, aí estava tudo bem. Se ele tivesse chorado as misérias, não estava na prisão, né? Eu convido você também que é rico, tem tudo. Tem um rei na barriga e acha que pode comprar todo mundo e fazer o que quer, porque o Dire ofereceu 50 milhões através da sua assessoria de advogados para comprar o juiz, mas o juiz não se vendeu. E aí você chora a tua miséria, você tem tudo, mas não tem nada. A maior riqueza que existe é o amor do Pai no nosso coração. É como dizia Matos Nascimento, se você não tem o amor de Deus na tua vida, você é um saco de lixo furado. 1 Timóteo 6, do 9 ao 10. Porque os que querem ficar ricos caem em tentação e laço. Cara, eu não digo que eu quero ficar rico, eu já sou rico, já sou milionário. Eu tenho contas para pagar, mas a minha mente, ela sabe que esse ar que eu respiro é alguém superior que me deu para respirar. Ele é capaz de me dar condição de pagar minhas coisas, minhas contas atrasadas. É capaz de realizar qualquer coisa, eu só tenho de ir na direção dele, fazer o que tiver de fazer. Mas não importa se eu vou ter muito, se eu vou ter pouco. O que eu tenho, a minha família, para mim, é a maior riqueza de todas as galáxias. Minha esposa, meus filhos, minha família. Tenho a minha mãe, tenho meus irmãos. Para mim é o mais importante, as raízes, é a família. Isso é a maior riqueza do mundo. O resto é diversão para a gente, né? É a maior riqueza. Então, eu não quero ser rico. E se eu juntar 1 milhão depois, para mim isso não faz diferença. Eu vou continuar da mesma forma, como se não tivesse. Hoje eu tenho vontade de ajudar pessoas, não posso porque eu não tenho, às vezes, nem para mim recurso. Quando eu puder, eu ajudarei de boa, mas meu coração não vai estar em coisas materiais. Querer ficar rico. Eu tinha 16 anos e eu tinha um sonho de ser um artista circense. Eu montei um circo e comecei a botar em algumas praças, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Aprendi a andar de arame-bambo, fazer mágica. O meu irmão, que é presbítero, fez malabarismo. A minha irmã e meu cunhado, Ismar, minha irmã mais velha, fez parte em algum dos espetáculos. Meu pai foi porteiro, mas nunca me senti importante por nada daquilo. Não, eu tinha o objetivo de levar o circo muito longe, mas aí eu aceitei a fé, eu parei com o circo. Treinava numa academia de artes marciais. Tinha desejo de ser um desportista, de fazer algo mais. Deu uma parada. Nunca subiu para minha cabeça, nunca encarei ninguém porque tinha aprendido golpes de artes marciais. Tinha uma lanchonete e vendia bastante, tinha dinheiro. Nunca, isso com 16 anos.
Aceitei a fé, cursei um seminário. Nunca porque era seminarista, pregava e dava estudo nas igrejas, me senti mais importante do que qualquer crente. Com 21 anos, fui convidado a ser pastor de igreja. Há 8 anos, pastoreei a igreja. A penúltima igreja tinha 300 irmãos. Eram poucos. Tinha 9 presbíteros, 2 diáconos e 24 auxiliares. Nunca me senti importante. Eu até dizia que me sentia um mendigo, recebendo um pouquinho de um e de outro. Não tinha orgulho de nada, estava fazendo a obra de Deus, mas pegava e repartia isso. Fiz 7 cursos na área de engenharia civil. Bombeiro hidráulico, carpinteiro de forma, armador ferreiro, auxiliar de artífice, mestre de obra com crédito pré-moldados. Nunca subiu para minha cabeça nada. Fiz curso de marketing, nunca achei que aquilo fosse muito importante. Comecei a desenhar com 5 meses, em 2014. Comecei a fazer desenho, vendi um desenho por $142 com 5 meses. Mas há 2 anos atrás, eu vendi um desenho por quase $600. 542 $2 desenhos. Cheguei a vender 2 artes por R$ 5.000. Nunca subiu para minha cabeça. Depois adoeci tanto de ficar desenhando, glicemia, né, alteração no sangue. Faz tempo que eu não tenho nem desenhado direito. Mas nunca subiu para minha cabeça. Fiz programa de rádio e com 2 meses na cidade de Hererê, bateu uma audiência de todos os tempos. Assim o vice-prefeito disse que todo mundo estava ligado no programa. Na época, Hererê para Cristo. E depois mudamos para El Shaddai, é o nome do programa. Nunca subiu para minha cabeça. E estou aqui fazendo os vídeos para o YouTube. Se esse canal que agora tem 1.000 seguidores tiver 1 milhão, não faz diferença nenhuma. Se tem dinheiro, se não tem, porque não tem, não vai fazer diferença nenhuma. A riqueza é o ser humano que ele recebeu do Pai, ele tem a vida eterna, é o nosso Deus. Isso é a riqueza. O restante não é riqueza. É recurso, é bens, é isso, aquilo, mas não é riqueza. A maior riqueza é o amor. Isso é riqueza. Então eu já sou rico. Eu tive oportunidades. Eu recebi um convite de um capelão lá em Camboriú em 2011. Ele me deu um convite e disse: você pode fazer qualquer curso direto da Polícia Militar. Para sargento, para tenente, para capitão, para qualquer coisa, e você passa direto e paga só metade das despesas. Você está recebendo esse convite. Não subiu para a minha cabeça. Quando eu preguei em Camboriú, a primeira palavra, o pastor Reuel fez uma reunião de obreiros, eu preguei no domingo. Na terça-feira, ele falou para os pastores em Camboriú, Santa Catarina, onde acontece o maior congresso evangélico do Brasil. Ele disse: quem quiser perguntar alguma coisa, pergunte ao pastor Frank Lima, ele sabe tudo. Não subiu para a minha cabeça, porque eu sou um eterno aluno, vou viver aprendendo. Então, gente, você pode ser empresário e ter rede de 50 supermercados, 1.000 supermercados, pode ser empresário na internet, você ter várias empresas, ter bilhões, mas a maior riqueza que existe em nossa vida é o nosso Criador. É você ter amor pelo Pai e pelo próximo. Qualquer momento você parte. E o que você tem? Fica para lá para os outros brigarem, você vai partir. Você vai chegar sozinho na presença do Pai. E não tem advogado para te defender. Não vai ter o teu pastor aqui na terra que você arranjou para você, que só tem um pastor na Escritura, é o Messias. O Criador só separou um pastor, que é o Messias, e um templo, que é o corpo. Né? E aí, quando você estiver diante dele, se não tiver do que você pegou, não tiver servido ao Pai, ajudando o pobre, aquilo que ele diz: tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro. Você pode ter cartão de membro, você pode ter cartãozinho de cooperador, envelopezinho de você cooperar com tanto dinheiro lá na igreja, mas se não é para o carente, para o pai não serve para nada, não serviu de nada. Não, mas eu estava com o pastor, disse: pastor, o pastor sou eu. Né? Só existe um pastor que é o Messias. Né? O título que eu tenho de pastor é coisa de homem, é ministério de homem, não tem nada a ver, só existe um pastor que é o Pai, que é o Messias só. O restante não é. Ele mesmo disse: todos os que vieram antes de mim não são pastores. Eu sou bom pastor, os que vieram antes de mim são ladrões. Imagina depois dele. Vai ter então. Se antes dele não teve, nem Moisés, nem ninguém, não foi. Era tudo ladrão. Agora depois dele vai ter pastor e vai ser honesto. Não. Só tem um honesto, é o que dá a vida pelas ovelhas, não o que tira as coisas das ovelhas. Quando eu fui pastorear a igreja, o pastor Pedro Cavalcante Falcão, vice-presidente da Assembleia de Deus aqui do Ceará e da convenção, ele disse: Francisco, o que oferecerem para você no campo, receba. Vocês botarem feijão para você, qualquer comida que você nem gosta, coma. Porque se você agradar, você tem ovelha, você tem leite, você tem carne, você tem lã. Usou essa expressão. E eu entendi a expressão dele. Mas, na verdade, é isso que acontece. Na realidade,
Jesus, ele cuida das ovelhas, mas os líderes que não são Jesus, eles querem lã, eles querem a carne, eles querem o leite, eles querem o sangue, eles querem os ossos, eles querem tudo das ovelhas. O que eles não têm é a verdade para falar. A verdade é o Messias. Né? Pois bem, Marcos 10, do 21 ao 22. Os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Então é isso aí. É possível servir ao Criador e ter recursos financeiros sem sufocar a verdade e a palavra. Hebreus 13, 15. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Olha, é isso aí. Se eu fosse buscar riquezas nessa terra, eu encontrava, a gente encontra, entendeu? A partir do solo que a gente pisa, encontra riquezas, mas eu já tenho a maior riqueza que o Pai me deu. É a vida, é a minha família, minha esposa e meus filhos, é a mãe da gente, é os irmãos, é os parentes da gente, é a maior riqueza que a gente tem. E o restante, o que eu desejo é que o Pai dê o pão para a gente, é como a oração que Jesus ensinou. O pão nosso de cada dia nos deu hoje, né? Perdoa nossas dívidas, né? Aqueles que me devem, eu perdoo. Tem gente que me deve 800, que me deve 1.000, que me deve 400, eu perdoei. Agora, o que eu devo, eu peço perdão que eu demorei, mas vou pagar. Eu não peço que me perdoe para eu não pagar. Eu vou pagar. Mas vamos ser ricos para com o Pai. E para ser rico para com o Pai, a riqueza é essa. É guardar o mandamento, é amar o Pai e amar o próximo. O Pai abençoe a todos vocês. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, torne-se membro se quiser nos ajudar nessa empreitada. Dê um like nesse vídeo para que o algoritmo divulgue mais. Eu acho importante, eu acho que essa palavra vai edificar muitas pessoas. Compartilhe com seus amigos. E estamos juntos. Um abraço, é isso. Até o próximo vídeo.